trabalho de elevação. Por isso mesmo, por nos dedicarmos à elevação, somos felizes e dizemos a todos: no mundo dos espíritos há felicidade, não tenho a menor dúvida disso. No mundo dos espíritos, almas se encontram, se reencontram, prometem-se mutuamente, trabalham conjuntamente e caminham lado a lado para o trabalho de elevação. Iluminemos nossas mentes com os conceitos acerca do mundo invisível, para que a morte, esta senhora tão temida, seja encarada como uma força da lei de Deus. Que Ele, Deus, nos ajude e abençoe. Muita paz, caros filhos, para todos vocês. Que Deus fique conosco, agora e sempre. Hermann. E é justamente sob a vibração desta página tão esclarecedora que vamos elevar o nosso pensamento em preces neste momento à espiritualidade superior. Jesus amigo, Mestre e Senhor de nossas vidas. Agradecemos inicialmente, Senhor, a oportunidade que nos está sendo oferecida neste momento, de aqui estarmos conduzidos pelos nossos benfeitores espirituais, por aqueles que tutelam a nossa caminhada na Terra neste momento, que nos impulsionaram, que nos deram a inspiração de para aqui conduzirmos os nossos passos, a fim de que buscássemos o alimento que a nossa alma tanto necessita. Desta forma, Senhor, pedimos que Tu nos abençoes. Abençoes a todos os que aqui estaremos unidos numa única vibração, a do serviço no bem, para que a mensagem ecoe junto aos corações que necessitam deste amparo, desta assistência. Que esta mesma assistência envolva os nossos irmãos Geraldo e o nosso irmão Reginaldo, para que, usando da palavra, tragam aos nossos corações a mensagem profunda do amor de Deus através da doutrina espírita. Desta forma, assistidos por esses benfeitores e autorizados pelo Teu amor, possamos então, Mestre querido, de nossa parte, dar por iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Como dizíamos no início do nosso contato, o estudo de hoje está em torno de O Livro dos Espíritos, capítulo 10, segunda parte, Ocupações e Missões dos Espíritos, dos itens 558 a 567. Nós leremos algumas questões para que o nosso irmão Geraldo Campetti possa, então, utilizando do seu tempo de estudos, nos trazer a mensagem que para a noite de hoje ele já preparou para todos nós. Questão 558. Os espíritos têm outra coisa a fazer a não ser melhorarem-se pessoalmente? E responderam os espíritos: eles concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, de quem são os ministros. A vida espiritual é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como na Terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias das necessidades. Questão 559. Os espíritos inferiores e imperfeitos também desempenham um papel útil no universo? Todos têm deveres a cumprir. Será que o último pedreiro não concorre para construir o edifício tanto quanto o arquiteto? Questão 560. Os espíritos possuem todos atribuições especiais? Digamos que todos nós devemos habitar em toda a parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todas as partes do universo. Porém, como é dito no Eclesiastes, há um tempo para tudo. Assim cumpre hoje o seu destino neste mundo, um outro o cumprirá
cumpriu ou cumprirá numa outra época na terra, na água, no ar e etc. 561. As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de algumas classes? Todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter querido dar a uns a ciência sem trabalho, enquanto outros só a adquirem penosamente. Vamos agora à questão 565. Os espíritos examinam nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Examinam o que pode demonstrar a elevação dos espíritos e seu progresso. 567 e última da nossa leitura. Os espíritos se imiscuem algumas vezes em nossas ocupações e prazeres? Os espíritos comuns, como tu dizes, sim. Esses estão incessantemente em torno de vós e tomam parte algumas vezes muito ativa no que fazeis conforme sua natureza. E é preciso que seja assim para impelir os homens nos diversos caminhos da vida para excitar ou moderar suas paixões. Nós vamos interromper aqui a leitura, convidando a todos para que a complementem em seus lares e deixar a palavra com o nosso irmão Geraldo Campetti, que naturalmente nos trará os devidos esclarecimentos com a sua fala e o seu carinho. Que Deus o abençoe. Muito obrigado. Queridos amigos e irmãos, muito boa noite a todos. Amigos, queridos e irmãos, muito boa noite a todos. Muito melhor assim quando espontâneo, não é? Queria agradecer a presença de todos, agradecer o convite que nos foi feito, a oportunidade de estarmos nesta casa abençoada de trabalho, de oração, de assistência. Agradecer aos nossos queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro que nos acompanham, que nos escutam. E é sempre uma grata oportunidade nós podermos conversar sobre o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. O Evangelho de Jesus é um roteiro nas nossas vidas. E o Espiritismo nos facilita trilhar esse roteiro, porque nos dá lucidez, nos dá compreensão, nos oferta entendimento. E sobre o tema da noite, eu estava refletindo como nós temos uma série de pessoas, de seres a quem nós devemos agradecer. Porque são tão assim ocupados, têm tanta tarefa e zelam com tanto carinho do que fazem, que merecem a nossa gratidão. Vejam se vocês concordam. A quem a gente deve agradecer primeiramente acima de tudo? A Deus, nosso Pai. Agradecer a Deus, e aqui nós vamos colocar 6 objetos, seres da nossa gratidão, e 12 motivos para a gente agradecer. Inicialmente, agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela vida. Deus nos criou. Deus é nosso Pai, nós somos seus filhos. Deus é nosso Criador, nós somos suas criaturas. Agradecer a Deus pela vida e pela imortalidade. Deus nos concedeu a imortalidade como um dom extraordinário para que a gente pudesse aproveitar melhor exatamente a nossa potencialidade. Então Deus nos criou imortais. Desde que fomos criados, nós já fomos criados como seres que jamais deixaremos de existir. Isso significa que não adianta a gente querer se matar. Não adianta querer tirar a nossa vida, porque o que a gente faz apenas temporariamente é esgotar a nossa existência física, mas espiritualmente, porque imortais, continuamos sempre vivos. Como a gente vê a figura daquele bandeirante do Espiritismo, que é Caibar Schutel. Nós vimos a imagem dele aqui na Bienal do Livro, não é isso? Tão bonita. E Caibar Schutel dizia o seguinte: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal.
Então Deus nos criou como espíritos imortais. A gente tem que agradecer pela vida, que é o maior patrimônio que a gente pode ter. Que Deus nos enseja. E pela imortalidade, que também é um legado que Ele nos concedeu. Nós somos imortais. Há tanta assim, iniciativa, tentativa, busca de fazer com que o ser humano sobreviva no seu próprio corpo físico. Não sei se vocês têm acompanhado, são estudos de pessoas que têm muito recurso financeiro que querem congelar o seu próprio corpo para daqui 50, 100 anos despertarem. Eles querem matar a morte. Mas é uma coisa tão impressionante que daqui 50, 100 anos, se a gente despertar com o corpo que nós temos, nós seremos, sabe o quê? Jurassic Park. Porque nós não sabemos sequer ao certo fazer uma visão prospectiva, futurista, para o que vai acontecer daqui a 10 anos. Como é que vai estar a nossa realidade? Em termos de ciência, de tecnologia, de informação, como é que serão as relações? A coisa está tão exponencial porque tudo no mundo célere, na sociedade líquida, como nos ensina o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, a sociedade líquida, as relações são líquidas, tudo é muito veloz, muito rápido, e a gente tem que ter a perenidade que a imortalidade nos confere. Então seria um contrassenso a gente querer eternizar o nosso veículo somático, o nosso corpo físico, enquanto espiritualmente nós já somos imortais. Nós já temos esse dom que Deus nos concedeu. Então basta a gente aproveitar. É por isso que a gente diz, não é? Nós temos quantas vidas, meus irmãos? Eu fiz essa pergunta da outra vez que eu estive aqui. Vocês foram muito bem na resposta. Por favor, quantas vidas nós temos? Uma vida, que é a própria vida do Espírito, porque fomos criados imortais. Então não temos mais que uma vida. Mas quantas existências físicas? Aí não dá para a gente contar. São inumeráveis, não é isso? Incontáveis, de acordo com a nossa necessidade. Existência física é esse recorte cronológico na vida espiritual, que começa exatamente a existência física na fecundação do óvulo pelo espermatozoide e vai se extinguir só no momento da morte física. Mas o espírito que já vivia antes continua vivendo depois, porque é imortal. Agradecer a Deus então pela vida e pela imortalidade. Agradecer em segundo lugar a quem, meus irmãos? Começa com G e acaba com Zus. Por que agradecer a Jesus? Agradecer a Jesus pelo planeta Terra que nos serve de morada. Olha que abençoada misericórdia. A Terra é o nosso lar, é a nossa morada. Essa mãe Gaia que nos serve tão bem a natureza e que a gente precisa aprender a cultivar, a conservar, a amar. Porque nós temos todos os recursos disponíveis para a sobrevivência material de todos no tempo certo, simplesmente obedecendo às leis naturais, que são as próprias leis de Deus. Então agradecer a Jesus pela Terra, esse planeta que nos serve também como uma espécie de hospital, porque nós somos ainda enfermos espirituais, não é isso? E a gente às vezes pergunta por que existe o mal. O mal existe temporariamente na Terra por nossa necessidade. No mundo de regeneração já vai diminuir um pouco mais esse mal. E no mundo feliz ou ditoso já vai haver a preponderância do bem. Para que no mundo celeste divino não exista mal algum, apenas o bem. Porque é a condição que nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo. Esse mal vai diminuindo e o bem vai então ganhando espaço, vai ganhando projeção. Agradecer a Jesus por esse planeta maravilhoso, não é? Que nos serve também como uma espécie de escola, onde a gente aprende tantas coisas. A oportunidade da gente aprender a cada dia. E para isso a gente tem que ter a nossa mente aberta, não é, meus irmãos? Abrir a mente para sempre aprender. Como é gostoso. Todo dia aprender algo novo. Isso nos renova, porque nos inova, e a gente é capaz de sempre agir no processo de mudança, pela nossa disposição, pelo nosso interesse. Então, agradecer a Jesus pelo planeta Terra, e agradecer a Jesus também pelo Evangelho. O Evangelho de Jesus é realmente um instrumento necessário à nossa felicidade. Quando nós colocamos o Evangelho
despertos para os seus ensinos, os preceitos que Jesus como mestre nos ensinou e como o Senhor testemunhou, nos dá o exemplo, por isso a mensagem imortal, não só falada, mas sobretudo vivenciada, nós temos esse Evangelho como roteiro das nossas vidas. O Evangelho é um farol que ilumina o nosso caminho. E qual é a base de todo o Evangelho de Jesus? Está num substantivo e está num verbo. Amor é o substantivo, amar é o verbo. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E amar ao próximo como a nós mesmos. Olha que bonito. E esse amor que é a solução de todos os problemas. O amor de mãe, por exemplo, que cobre tudo o que surge de maligno, de equivocado. O amor abraça, envolve e corrige de maneira espontânea, natural, sem forçar nada, dando tempo ao tempo. Então, agradecer a Jesus pelo planeta Terra e pelo Evangelho. Agradecer a Ismael, já ouviram falar? A Ismael nós vamos agradecer pelo Brasil. Brasil que nos serve de pátria amada, Brasil. Esta pátria que nos oferece a moradia. Nós somos brasileiros nesta nação extraordinária. E agradecer a Ismael também, para que o cumprimento da missão espiritual do Brasil possa ser realizada por intermédio de uma instituição que no plano espiritual e na terra se utiliza congregando todas as instituições voltadas ao bem, para espargir a mensagem de Jesus aqui no Brasil, nas capitais e nos interiores e também em todo o mundo, a chamada Casa de Ismael. Ismael é o governador espiritual do Brasil, designado diretamente pelo Cristo. E ele utiliza exatamente de suas espécies de tendas para estar em vários locais ao mesmo tempo, com uma equipe enorme de trabalhadores. Então, agradecer a Ismael pelo Brasil e pela Federação Espírita Brasileira. Agradecer a Kardec, já ouviram falar? Allan Kardec, pelo Espiritismo e pela fé raciocinada. O Espiritismo, no dizer de Viana de Carvalho, registrando num livro que tem um título curiosíssimo, que é Nos Bastidores da Obsessão, de Divaldo Pereira Franco. O médium Divaldo, o espírito que dita esta obra maravilhosa, Emanuel Filomeno de Miranda. Emanuel Filomeno de Miranda cita Viana de Carvalho para dizer que o Espiritismo, no seu tríplice aspecto, é a religião da ciência, a ciência da filosofia e a filosofia da religião. Se nós encontramos nesse tríplice aspecto da doutrina, a doutrina que tem esses princípios fundamentais que nos aclaram, que nos dão segurança, que fazem com que nós acreditemos sabendo por que acreditamos. Então nós agradecemos a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, através do qual o Espiritismo foi materializado aqui na Terra. Esse missionário do bem, esse apóstolo do Cristo, agradecer o Espiritismo como revelação e agradecer também a fé raciocinada. A fé raciocinada. Fé inabalável só é a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Se nós tivéssemos a fé de um tamanho de um grão de mostarda, diríamos a esta montanha, transporta-te para ali, e ela se transportaria. Olha, com pouca fé, a gente conseguiria fazer verdadeiros. Olha, vocês estão dizendo coisa impressionante. A gente conseguiria operar milagres de transformação com a nossa fé diminuta. E Kardec nos ensina que a fé deve ser raciocinada. Por quê? Porque a razão nos permite enxergar com sensatez, de uma maneira que seja racional, compreensiva, lógica, para que a gente não enfrente determinadas crenças voltadas ainda para uma espécie de misticismo, talvez de um pensamento miraculoso. Eu me recordo
quando meu pai estava um pouco adoentado, eu o levei no hospital para fazer alguns exames. E eu encontrei na recepção, enquanto meu pai fazia uns exames, eu tive que sair, encontrei na recepção um colega de trabalho profissional. E ele se surpreendeu com a minha presença ali, falou: Campetti, você aqui? E eu falei: Zé, você aqui? E aí a gente está no hospital, não é? Geralmente por dois motivos. Ou um motivo de felicidade, né? Porque está vindo um ser renascendo, voltando à reencarnação, à nova vida, né? Que maravilha. Ou um motivo de exercício da felicidade pela despedida de um ente querido. Às vezes a pessoa, né, já no estado terminal, enfim. E esse meu amigo dizia: eu estou aqui porque minha irmã está internada na UTI, está com câncer. E eu estou um pouco preocupado com a minha mamãezinha. Ela tem 88 anos. Eu pensei a idade do meu pai. E eu fico preocupado com a minha mãe porque não sei o que vai acontecer. E aí, daí a pouco eu vi uma senhorinha vindo. Aquela senhorinha de 1,5 metro de altura. Os cabelos já todos branquinhos. Mais de uma fibra, meus irmãos. Uma coisa impressionante. E ela estava acompanhada de uma senhora, se sentou, eu sentei logo ao lado. Esse meu amigo foi visitar a irmã, porque estava na UTI, então era em esquema de revezamento. E eu fiquei então conversando com aquela senhora, a mãe do meu amigo. E ela logo me fez uma pergunta. Meu irmão, não é nada fácil, porque não é natural. Quando uma pessoa de mais idade parte antes de uma pessoa mais jovem, a gente entende que está se dando o cumprimento da lei natural. Porque aqueles que nasceram antes, a gente aceita que partam também antes. Faz parte do nosso entendimento da lei natural. Mas quando o contrário acontece, a gente estranha. A gente tem dificuldade em aceitar. E aí, então ela lançou a pergunta: para vocês espíritas é mais fácil, não é? Aí eu falei para ela: é mais fácil. Porque nós temos uma fé raciocinada. A gente sabe por que acredita. A gente sabe das causas das nossas dores. Talvez não saibamos de detalhes, mas nós sabemos da essência dos porquês. E principalmente o para que isso vai se destinar na nossa existência atual. E fomos conversando, falávamos com essa senhora sobre o Evangelho, declamávamos alguma parte, e ela ficava assim, toda emotiva, e foi falando de um testemunho de fé impressionante. Depois nos despedimos, cada um seguiu o seu caminho. 2 semanas depois, o meu amigo Zé me liga: Campetti, minha irmã desencarnou. Agradecer a Allan Kardec pela fé raciocinada. Eu respondi que era mais fácil para nós espíritas. Nós precisamos agradecer aos amigos espirituais, que são os nossos orientadores, protetores, aqueles que endossaram a nossa encarnação como que se assinando um cheque em branco, porque confiam, acreditam, têm esperança em nós. Seja um espírito orientador na figura masculina, feminina, isso não importa, mas é aquele espírito protetor, amigo, que está do nosso lado como um irmão mais velho, como um pai que nos protege, uma mãe que nos assiste, não é? Então agradecer a eles por terem endossado a nossa presente encarnação e também por nos orientarem. Seguem nos orientando o tempo todo. E agradecer finalmente aos nossos papaizinhos, à mamãe e ao papai. Agradecer pela presente encarnação, porque é graças a eles que nós estamos aqui hoje. Alguém tem dúvida disso? E agradecer aos pais pela educação que nós recebemos. É uma bênção,
Porque são seres operosos, são seres ativos, são seres devidamente ocupados no cumprimento reto dos seus deveres, com ocupações espirituais e materiais que desenvolvem com dedicação, com amor. E eu me recordo do meu querido papaizinho, de uma relação muito mais próxima que eu tive com ele pela oportunidade que a vida me concedeu nos últimos 2 anos. Rapaizinho sempre dizia: meu filho, do outro lado eu acho que é melhor do que do lado de cá. Porque quando a gente morrer, nós não vamos ter o peso do corpo, não é? Olha a sabedoria de quem vive. E meu pai leu 9 vezes aquele livro condensado que traz toda a codificação. Não sei quem é um pouquinho aqui mais vivido deve se lembrar. Uma edição antiga da Opus, que tinha ali toda a codificação. E ele lia 9 vezes. E ele nunca foi à escola. Nunca pisou o pé na escola formal. Aprendeu a ler e a escrever para ele. Ele não lia em voz alta, ele lia para ele. Então ele ia absorvendo, à medida dele, dentro das condições, esses ensinamentos. Então, do outro lado, a vida é melhor, porque nós não temos o peso do corpo, exatamente o que o Livro dos Espíritos nos ensina, mas evidentemente a gente precisa merecer, não é? E também dizia o meu papaizinho querido: feliz daquele que é mais rico a partir do que quando aqui chegou. Olha a voz da sabedoria. Então nós precisamos agradecer a esses nossos pais. E eu tive a oportunidade de estar com o meu papaizinho mais próximo e com a minha mamãe nesses últimos 2 anos. E eu me recordo, no dia 12 de julho de 2019, há cerca de menos de 2 meses, eu tive uma palestra numa quinta-feira, uma palestra na sexta, eu teria uma palestra no sábado e no domingo. Estávamos cumprindo a nossa tarefinha. E aí meu papaizinho disse assim: meu filho, se eu tiver melhor, eu vou na sua palestra amanhã. Eu ia falar numa casa em que ele trabalhou 30 anos na campanha do Quilo, na campanha Alta de Souza, o André Luiz, lá no Distrito Federal, na cidade de Guará. E aí eu falei: tá bem, papai. E quando eram umas 7h30, um pouco antes, 6h30, eu tinha falado com ele: mas, papai, o senhor está parecendo que está ficando velho? Aí ele sorria e dizia: mas meu filho, você não acha que eu não pareço que estou ficando velho? Não, já não estou velho, não. E aí ele sorria e tudo. 7h30 da noite, ele se despediu dando boa noite. E eu dei boa noite. Estava lendo uma página, me preparando para a palestra que eu ia fazer naquele dia, sexta-feira, dia 12 de julho. Eu vi minha mãe mexendo o chá na xícara, com aquele barulho costumeiro. Às 5h da manhã do dia 13, minha mãe me chama e disse: meu filho, acho que papai desencarnou. E eu levantei assustado e disse: calma, mãe. Vamos lá ver. Um corpo estendido na cama, um semblante suave. E eu falei: de fato, ele desencarnou. E ela tocava nele, mas ele ainda está quente. Ele desencarnou há pouco. Não, meu filho. Eu falei: sim, mãe, há pouco tempo, 5h da manhã. A gente tem que agradecer muito aos nossos pais. E pode ser que amanhã eles não estejam conosco, fisicamente. A gente tem que agradecer muito aos nossos pais, se por um acaso eles já partiram, porque a gente sempre pode pedir perdão se necessário for. Mas se nós estivermos aqui na relação ainda com os nossos entes queridos, sobretudo os nossos pais, que superemos essa bagatela da indiferença ou do desacordo, do desentendimento. Às vezes passamos anos, décadas sem conversar com um ente querido, com um parente, com um amigo, com um pai, porque nós nos desentendemos. É importante nos reconciliarmos enquanto é tempo, para que a gente não venha depois a se arrepender de coisas que nós poderíamos ter feito de forma diferente.
E eu me lembro que eu tinha levado meu papaizinho a uma emergência, porque ele já tinha suas complicações naturais com 4 pontos de safena, uma dificuldade no cérebro, mas era lúcido, fazia tudo, ia para cima e para baixo, andava de ônibus, ia lá na campanha de André Luiz, né, de Alto de Souza, depois ia na FEB, Federação Espírita Brasileira, dar passe, assistia a palestra e dar passe. A última vez eu levava para cima e para baixo, dentro das nossas possibilidades, a última palestra, que eu tive o privilégio de tê-lo acompanhando-me, ou eu o acompanhando, né, para me corrigir. Eu levei à federação num domingo. E logo que acabou a palestra, ele era da equipe de passe, ele se levantou. E eu falei, papaizinho, hoje o senhor vai tomar passe. Aí hoje eu vou tomar passe. E ele foi então com a equipe, já na hora do passe, para a sala do passe. E depois um amigo, que é como se fosse um filho do meu pai também, que eu amava muito, disse assim, o último abraço que o seu pai me deu foi um abraço de despedida. Eu não sabia que era o último. E ele disse assim, estou muito feliz de estar aqui hoje, mas hoje eu não vou dar passe. Hoje eu vou tomar o passe. No Espiritismo a gente aprende que a fé é raciocinada, que a despedida é mais fácil. E nós tivemos a oportunidade de fazer uma despedida do papai. Antes, quero narrar, que no momento de dor, que ele já tinha uma dor na perna durante 15 dias, não sofreu mais do que isso nesse sentido, porque não precisava mais da dor aqui, do sofrimento. Eu o levei na emergência. Ele foi medicado, voltou. No mesmo dia, às 19 horas, estava com intensa dor, o levei de volta. Aí ele foi medicado, fez outro exame, e aí voltou. Nós estávamos voltando no carro, ele disse, meu filho, depois que a gente fica velho assim, a gente começa a dar trabalho, né, para os filhos. E eu aprendi, meus irmãos, feliz daquele que é filho e tem o privilégio de ser pai dos seus pais. E ele dizia, a gente atrapalha, né, meu filho? A gente dá trabalho. E eu falei, papaizinho, já é a 3ª vez que hoje o senhor fala isso. Eu vou pedir licença para o senhor não falar mais. Porque a gente não faz por dever. A gente não faz por obrigação. A gente faz por amor. E por mais que a gente faça, ainda será muito pouco. Ou quase nada diante do muito que o Senhor e que a mamãe fizeram por mim. Então os nossos pais, meus irmãos, merecem a nossa gratidão. O papaizinho era meio que assim, universal. Ele tinha no velório dele, e quando ele desencarnou no dia 13 de julho, nós fomos fazer uma palestra, depois que o corpo foi encaminhado para a clínica. E nós chegamos lá, já tinha um substituto para fazer a palestra. As pessoas não esperavam que a gente fosse fazer a palestra. E aí eu chamei o substituto, vamos fazer a palestra juntos. E fizemos a palestra juntos. No dia seguinte eu tinha uma palestra, fizemos o velório do papai. Tinha mais de 100 pessoas, meus irmãos. O papaizinho era meio que universal, é impressionante. E as pessoas começaram a dar os depoimentos. Eu falei, que coisa impressionante isso. Que coisa impressionante, espontâneo. E o papaizinho adorava assoviar chorinho. E quando estava então o seu corpinho sendo depositado no sepultamento, nós tocamos o Brasileirinho. E aí, uma das vice-presidentes da Federação Espírita Brasileira levou o seu neto, porque o neto disse, eu quero ir nesse velório. Estranho, né? Uma criança de 10 anos. E depois ela me dava o depoimento, quer dizer, foi uma coisa impressionante. Esse menino, ele gostou demais de ter ido nesse velório, porque não viu ninguém chorando, desesperado, aquela coisa aflita e tudo. Ele achou diferente, achou bonito. E o que ele mais gostou foi que ali se disse que a morte não é um adeus, mas a morte é um até logo, é um até breve.
E nós conversamos, falamos um pouco e fizemos uma prece, choramos de lavar a alma, porque nós precisamos chorar. Temos que ter a coragem de chorar. Não precisamos entrar em desespero, mas é o choro da saudade, saudável, da lembrança de alguém que a gente ainda gostaria, de forma egoísta, de que estivesse ao nosso lado. A gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. Por isso, valorizar a presença daqueles que estão do nosso lado. Aproveitando o máximo, amando e dizendo que o ama, querendo abraçar e o abraçando efetivamente. Porque nós estamos sendo abraçados aqui por esses nossos irmãos espíritos que nos auxiliam, que nos orientam, que nos ajudam, que estão dispostos a fazer o melhor por nós por dedicação. Não é por uma obrigação. Fazem espontaneamente, por amor. E a gente vai aprendendo a desenvolver esses laços. Como é bonito nós vemos a narrativa do Espírito de Verdade respondendo às perguntas de Allan Kardec. Tantas ocupações. Ocupação é o trabalho é ocupação útil. De se fazer algo em prol do semelhante. Não há inatividade no universo, meus amigos. Tudo é dinâmico. Tudo é trabalho. O Pai trabalha até hoje e eu também. A gente aprende com Jesus. E aí então, meu papaizinho desencarnou. Eu senti a presença dele logo no início, quando o corpo estava estendido, senti o espírito adormecido. No dia seguinte, no velório, já sentia diferente, mais liberto. Depois não senti mais. E fui esperando gradativamente, porque é um tempo muito recente. E aí começava uma pessoa, sonhando com seu pai, sonhando com seu pai. Uma médium dizia, viu seu pai, aquela coisa toda. Meu irmão, a sensibilidade mediúnica também. E até que foi numa reunião na Federação Espírita Brasileira, eu senti a presença do meu pai e o vi sendo conduzido por amigos espirituais. E depois que acabou, uma médium que tem uma sensibilidade muito mais aguçada e educada do que a minha, ela disse assim, eu quero falar uma coisa. Quer dizer que seu pai esteve aqui hoje. E ele foi conduzido por amigos espirituais. E ele estava serelepe para começar a trabalhar. Estava que não se aguentava. Como é importante a ocupação. A vida espiritual dá esse dinamismo, porque nós somos seres espirituais. Então nós precisamos aprender que o trabalho é algo necessário e importante para a nossa evolução. Todos os espíritos têm ocupação, como várias questões foram lidas aqui. Não há ociosidade, pode até existir temporariamente por alguém que não queira fazer nada. Mas isso vai ser temporário, porque todos estão cumprindo uma tarefa, todos têm deveres a cumprir, mesmo aquele dever mínimo que seja. E o dever para nós é uma bênção, porque a gente vai aprendendo pelo dever a criar o hábito. E criado o hábito já se torna espontâneo e a gente passa a amar naturalmente. Esse é o exercício. Nós vemos na literatura espírita, de forma assim tão patente, tão clara, como os espíritos trabalham. Ativamente. Não sei se vocês se lembram de Nosso Lar, já leram? Como a gente vê o dinamismo no plano espiritual. O próprio mundo tendo sobre esta cidade do Rio de Janeiro a colônia espiritual Nosso Lar, que está inserida. A gente às vezes diz assim, eu quero quando desencarnar ir para o Nosso Lar. Eu não sei, porque a época que o livro foi publicado, em 1944, já tinha 1 milhão de habitantes no Nosso Lar. Eu não sei se a capacidade, enfim, não é? Quantos milhões teriam hoje? E a gente, eu quero ir para o Nosso Lar, é o sonho de consumo ir para o Nosso Lar. Mas ir para o Nosso Lar significa ir para o umbral, vocês sabiam disso? Porque o Nosso Lar está inserido no umbral. Ele tem 6 ministérios, 2 estão mais próximos da crosta, não é isso? E você tem 2 intermediários e 2 que estão mais lá, né? Ligados à espiritualidade superior. Mas ali você tem a ponte para o umbral. Todos nós, quando desencarnados, vamos para onde, sabe? Para o umbral. Ir para o umbral não tem nada de mal. O problema é a gente ficar no umbral. Porque ir para o umbral significa atravessar, é a passagem. Nós vamos passar. Todo mundo, quando entrou nesse salão aqui, passou pelo umbral. Depois que tomar passe, vai voltar a passar pelo umbral. Porque vai sair.
mas não vai permanecer. Então, o nosso trabalho é exatamente com ocupação útil, fazendo coisas boas. A gente não vai ter essas ocupações que se voltam para o prejuízo, né? Para, às vezes, prejudicar o nosso irmão, causar um dano ao nosso semelhante. Nós temos que ter coisas assim que sejam positivas, saudáveis, coisas que sejam dinâmicas, para nós estarmos sintonizados com a espiritualidade superior. Porque todos têm ocupação, mas como nós vemos na rica literatura espírita, como também está registrado lá no livro Libertação, já leram? O espírito Gregório, praticamente administrando uma cidade das trevas no plano espiritual. Então existem as organizações também que são voltadas temporariamente para o mal. Porque são espíritos altamente intelectuais, mas que não empregam a sua inteligência para a construção, porque ainda alimentam-se de vícios. Acabam se tocando pela vaidade, pelo orgulho, pela prepotência, e começam então a dominar verdadeiros exércitos de incautos, de trabalhadores, outros que não têm tanta consciência e são instrumentos desses que acabam manipulando pela força da sua vontade e seu pensamento. Organizações sociais, político-administrativas no plano espiritual. E com intensidade, atividades intensas, inúmeras, só que ainda voltadas temporariamente para o mal. Assim como nós temos as regiões que já não são mais trevosas, abismais, que não são aquelas umbralinas, que já não são os vales, que já não são mais as cavernas, mas que são as regiões já voltadas para o bem. Os postos de socorro, as colônias, as dimensões, os mundos mais elevados, porque é isso que nos reserva. Nessas ocupações que são tão maravilhosas, que a gente não consegue dimensionar. A primeira pergunta que a nossa querida irmã leu, e a resposta que os espíritos deram, de número 558, os espíritos têm outra coisa a fazer a não ser melhorarem-se pessoalmente? Olha, como se não bastasse, né? A gente já se melhorar já é um grande trabalho. Mas além disso, será que a gente tem alguma outra coisa para fazer? Eles concorrem para a harmonia do universo. Os espíritos concorrem para a harmonia do universo. Todos nós. E à medida que a gente evolui, mais ainda concorremos nesse sentido de colaborar, executando as vontades de Deus, de quem são os ministros. Então Jesus, por exemplo, o governador espiritual da Terra, é um ministro de Deus. Ismael, governador espiritual do Brasil, é um ministro de Jesus. E nós somos ministros de quem mesmo? Não pode falar de nós mesmos, porque a gente tem aqueles que também nos apoiam, que nos orientam, não é isso? Que nos assessoram, que nos estendem as mãos, que nos amparam. Todos temos uma tarefa a cumprir. A vida espiritual é uma ocupação contínua. Olha que bela mensagem aqui do Espírito Dr. Herman, isso? Que vai colocar logo no início. A vida aqui na espiritualidade é convite ao trabalho, à luta, ao aprendizado. Sempre a vida no campo espiritual, no mundo espiritual, é dinâmica, é ativa, repleta de trabalhos a fazer, de aprendizado. Sempre nós temos condições de aprender algo novo, ainda mais do lado de lá, sem, entretanto, as dores e os sofrimentos que atingem os que ainda estão presos à carne. Porque à medida que a gente vai se libertando, nós não vamos sentindo mais os entraves da matéria. O corpo perispiritual já mais sutil, mais elevado. Aqui ainda nós enfrentamos várias dores, enfermidades, pela necessidade que a gente tem. Depois nem vamos enfrentar mais. A vida espiritual, então, é uma ocupação contínua. Sempre nós estamos fazendo alguma coisa. Mas nada tem de penosa como na terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias das necessidades. Vejo, eu acredito que essa mensagem, quando ditada, estava sintonizada com o estudo, não é? Imagino eu, porque é impressionante a coincidência das informações. É o que a gente chama de universalidade dos ensinos. Os espíritos que estão voltados para o bem têm a mesma linguagem. É a linguagem do amor, é a linguagem do despertamento, é a linguagem que nos toca o coração. Porque querem que nós aprendamos a sentir, em essência,
os desígnios de Deus. É que nós sejamos aqueles cumpridores da vontade de Deus na execução de cada dia da nossa vida. Isso é que é importantíssimo. E aí Kardec é tão sábio. Eu tenho aqui uma notícia para trazer para vocês. Há um livro chamado Conversa Fraterna. Ele foi publicado em 2001, fruto do Conselho Federativo Nacional de 1999. É um livro de perguntas e respostas. Antes, Divaldo falou algumas palavras muito bonitas, contando aí uma parte da história de Saint-Exupéry, sabe aquele, o criador do Pequeno Príncipe, não é? E tem uma pergunta que foi feita e ele dá uma resposta tão interessante. Em dado momento ele diz o seguinte: Kardec estava no nível de evolução espiritual dos espíritos que respondiam às questões do Livro dos Espíritos. Mas alguém tinha que perguntar. E para perguntar, meus irmãos, tem que saber. Não é? Então a gente vê aqui a sabedoria de Kardec, a sensibilidade. Ele pergunta assim: os espíritos inferiores e imperfeitos também desempenham um papel útil no universo? Porque quando a gente vê a primeira resposta, são os espíritos mais superiores, né? Espíritos mais elevados, aquela coisa toda, já mais avançados nas classes, não é? Da escala espiritual. Agora ele vem perguntar: mas e os inferiores? Os imperfeitos? A gente se sente um pouquinho mais em casa? Né? Oh, peraí, os imperfeitos estão falando comigo? Os inferiores? Eu estou nessa, não é? Será que então eu desempenho algum papel útil no universo? Olha a resposta que o Espírito da Verdade coloca. Porque o Evangelho de Jesus é inclusivo, meus irmãos. Não exclui a ninguém. Coloca o seguinte, nós estamos lendo aqui em 59. Todos têm deveres a cumprir. Todos. Não se está falando aqui, um tem um dever, o outro não tem. Todos temos deveres. Todos, sem exceção. Porque todos somos filhos de Deus. Será que o último pedreiro não concorre para construir o edifício tanto quanto o arquiteto? Vocês se lembram da história? Um indivíduo estava quebrando pedra. Tinham 2 ou 3 indivíduos, todos lá fazendo o mesmo serviço. Quando você pergunta para um responde aqui, ó, você não está vendo o que eu estou fazendo aqui? Eu estou nesse adorável calor de 40 graus, né? Coisa deliciosa aqui, sacrifício da vida, um trabalho forçado. Aí pergunta para o outro: o que você está fazendo? Não, está vendo? Não, estou aqui quebrando pedras. E o outro responde o quê? Estou construindo uma catedral. E aí vem a sabedoria do artista para dizer: do edifício. Quem foi que fez esse edifício, moço? Ali eu não posso entrar. Quem construiu aquela escola? Ali meu filho não pode estudar. Mas naquele templo, qualquer um pode estar. A casa de Deus. Esta é uma casa de Deus. E aqui nós estamos abrigados. Por que não tem nenhum lugar vago, por favor? Consegue alguém ver um lugar vago aí? É impressionante. Nós estamos aqui por quê? Em busca do quê? O sentido da vida. Nós temos aqui a instrução, o estudo, a necessidade de nós despertarmos exatamente a compreensão para as realidades maiores da vida. Sabe por quê, meus irmãos? Para que a gente possa ocupar o nosso tempo de forma útil e prazerosa. Porque a vida é bela. A vida é linda. E nós precisamos dignificar com as nossas ações todas as oportunidades que a gente tem. Não deixar se levar pela tristeza, pelo desânimo, pela desistência, pela depressão. Se passarmos por qualquer necessidade, como tivemos a satisfação de receber uma pergunta hoje, aqui, no momento do café literário, não é, presidente? A pessoa com toda a coragem diz: que obra de Leon Denis existem mais, além desta do problema do ser destinador? Porque eu sou uma pessoa que tenho depressão e eu queria ler outras obras também. Olha que coisa linda. A pessoa se reconhecer.
numa condição, num estado. Isso é importante, porque todos temos as nossas necessidades. Não há super-homens, nem mulheres maravilha. Todos somos necessitados, temos fragilidades. Por isso que precisamos nos abraçar, precisamos nos estender as mãos. E esta casa assim o faz, porque somos aqui abrigados, acolhidos, assistidos, amparados. E nos sentimos reconfortados, porque aqui há ocupação, há trabalho. E onde há trabalho há luz, porque se volta para o bem. Se volta exatamente para se fazer tudo o que está ao alcance para a melhoria. Por isso a gente vê essas coisas tão bonitas, tão lindas do Evangelho. No livro dos Espíritos, todos os Espíritos possuem atribuições especiais? Atribuições? Todos têm atribuições especiais? A resposta sábia do Espírito da Verdade, digamos que todos nós devemos habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas. O Espiritismo é algo tão brilhante que já nos coloca este princípio da atividade em todo o universo. E nós temos que aprender todas as coisas, presidindo sucessivamente a todas as partes do universo. Todas as partes do universo nós vamos ter que aprender todas as coisas. Porém, como é dito no Eclesiastes, há tempo para tudo. Debaixo do céu há tempo para tudo. E ele encerra exatamente para dizer que há tempo de guerra, há tempo de paz, né? Há tempo do ódio, há tempo do amor. Este cumpre o Espírito, então, hoje, o seu destino neste mundo, como nós aqui estamos. Um outro cumprirá, ou cumpriu, numa outra época, na terra, na água, no ar, etc. Pronto. Nós estamos a 3 minutos de encerrar a nossa fala. Os companheiros estão nos assistindo, nos ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro. Olha que questão impressionante a resposta à questão 560. Assim, o Espírito, cumpre hoje o seu destino neste mundo. Num outro, o cumpriu ou cumprirá. Numa outra época, na terra, na água, no ar, etc. Sabe o que está querendo dizer aqui? A pluralidade dos mundos habitados. E a pluralidade das existências, as reencarnações que nós temos também nos diversos mundos. Bezerra de Menezes em vida escreve um livro chamado História de um Sonho, assinado Max, e publicado nos folhetim, no caso era no Reformador. A cada quinzena saía um texto, depois virou livro. História de um Sonho. E ele todo dia o sonho se desprende e vai para um plano onde ele era um príncipe, em um planeta chamado Vênus. E no final do livro, ele como um príncipe bom, ele adquire o mérito de encarnar num planeta superior a Vênus. Este planeta é, não vou dizer para vocês, naturalmente, para não dar o spoiler, né? Aí tem que ler o livro. Mas o que a gente vê aqui? A pluralidade das existências, das reencarnações, os diversos corpos que nós podemos ter de acordo com cada globo. Aqui ele fala do ar, fala da água, fala da terra. O Espiritismo já coloca essa questão de que nós, evidentemente, teremos corpos diferentes de acordo com os globos em que habitarmos. As ocupações serão as mais distintas. Nós não fazemos ideia. Às vezes nós estamos habitando um planeta, por exemplo, em que a condição não é como a nossa aqui para viver respirando oxigênio na superfície. Mas será uma condição de vida natural subaquática. Então vai ser debaixo d'água. E a gente não vai ter que usar escafandro, né, essas coisas, tratando aquele aparelho. O próprio soma, veículo, o corpo já será adaptado. Que coisa estranha, né? Nossa, mas vamos ser seres humanos aquáticos, é isso mesmo. Seres humanos, porque estamos já no estado de humanidade. E é de acordo com o que o globo oferecer. Aí os seres que tem lá, que vão viver na superfície, não, vão flutuar, porque não vai ter superfície. Vão ter asas,
precisam de asas, vão ter protuberâncias para voar. O corpo será adaptado de acordo com a necessidade. Nós não estamos aqui viajando em ficção científica. Essa é a nossa realidade no futuro, de acordo com a necessidade nossa e a condição de cada globo. Porque há vida em todos os planos. E há o dinamismo dessa vida abençoada a que a gente deve agradecer a Deus. A imortalidade bendita que nos concede. A Jesus, esse nosso mestre e amigo, agradecer pelo planeta que nos serve de morada, pelo seu evangelho que é o nosso roteiro. Agradecer a Ismael pelo Brasil, essa pátria amada que tem uma missão espiritual de evangelizar o mundo no seu trabalho junto a esta instituição que se esparrama pelo bem no trabalho que desenvolve a nossa amada Casa de Ismael, Federação Espírita Brasileira. Agradecer a este gênio, esse missionário do bem que denodadamente atuou com a sua ocupação multidisciplinada para que o Espiritismo fosse revelado entre nós pelos Espíritos Superiores, mas um trabalho que ele materializou, Allan Kardec. Agradecer pela fé raciocinada que nos abre o entendimento, nos possibilita ter juízo e a gente agir com bom senso, como ele era o próprio bom senso encarnado. O bom senso de Kardec precisa reencarnar em nós para que a gente haja com lucidez. Agradecer a esses amigos espirituais, espíritos orientadores, que nos endossaram a encarnação e que nos orientam. Agradecer aos nossos pais pela presente existência, o fato de nós termos nascido, renascido e a educação que eles nos concederam. A vida é essa bênção, o universo esse dinamismo e a vida estuante dinâmica por todas as partes. Por isso, vale a pena viver, que a gente possa dignificar a nossa vida, fazendo o melhor a nosso alcance, aproveitando cada minuto precioso de cada hora em cada dia, porque nós vamos poder acordar no dia seguinte e dizer: aqui estou eu de novo, Senhor, pronto para recomeçar. Conte comigo. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nós agradecemos ao nosso irmão Geraldo Campetti por tudo que nos trouxe na noite de hoje. E permita-me, principalmente, por uma reflexão que resulta naturalmente desta sua explanação. Ele começou nos perguntando quantas vidas nós temos. E houve um consenso nos dizendo que, os companheiros responderam, temos uma única vida, que é a vida do espírito, mas com várias experiências para garantir o nosso crescimento. Então, meus irmãos, o que resulta disso, Geraldo? Não esperemos morrer para saber o que fazer. A vida está aí nos convidando para o trabalho no bem, o trabalho que nos dignifica e que nos coloca dentro desta linha de evolução. Que possamos sair daqui com esta imagem em nossas mentes e coloquemos-nos à disposição do nosso mestre, que nos terá também como ministros enquanto na vida de encarnados. Que Deus o abençoe, que tenha um bom retorno àquela cidade e que todos nós também continuemos caminhando com a disposição de sempre servir. E agora passamos à segunda fase do nosso trabalho, que é o momento do passe, quando o nosso querido Reginaldo Rago vai trazer também a sua colaboração em fazendo a reflexão em torno da mensagem contida no capítulo 26 do nosso Evangelho, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, e sob o tema Mercadores expulsos do templo, vamos encontrar em Marcos e Mateus, nos seus evangelhos, o seguinte registro. Em seguida, eles vieram a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos daqueles que vendiam pombos, e não permitia que pessoa alguma transportasse utensílios pelo templo. Jesus os ensinava dizendo: não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? No entanto, tendes feito dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo falar assim, procuravam um meio de prejudicá-lo,
porque eles o temiam, visto que todo o povo ficava cheio de admiração com a sua doutrina. E Kardec nos faz o seguinte comentário: Jesus expulsou os vendedores do templo. Com esse gesto, condenou o comércio das coisas santas sob qualquer forma que seja. Deus não vende suas bênçãos, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, portanto, não tem o direito de fazer que tais benesses sejam pagas. Nós agora vamos convidar os nossos irmãos médiuns a se posicionarem para que possamos atender as necessidades dos nossos irmãos presentes em nossa Assembleia, e também convidamos aqueles que, através da Rádio Rio de Janeiro, através da internet, compartilhando com esse nosso instante de estudo, busquem se colocar em uma posição tranquila, rememorando todo o ensinamento que nos foi trazido pelo nosso companheiro palestrante da noite de hoje, e que busquem também, com seu pensamento elevado, entrar em comunhão com seus benfeitores, com a espiritualidade que os cercam, e com eles também, integrando a grande falange de trabalhadores, contribuir para a pacificação na nossa sociedade, irradiando vibrações de paz, de serenidade, lembrando-no como nos lembrou o nosso companheiro Geraldo na noite de hoje. Agradecendo a Deus a oportunidade de termos esta pátria que nos acolheu, vamos também trabalhar, oferecer as nossas energias para garantir a elevação desta terra, a terra do Cruzeiro, sob as bênçãos de Jesus e de Deus, no concerto das nações, no concerto do mundo espiritual. Jesus é chegado o instante em que, de uma forma mais sensível, percebemos a presença de teus mensageiros junto a nós. Agradecemos por esta oportunidade. Agradecemos por este instante, onde a comunhão dos pensamentos nos proporcionará também, Senhor, contribuir com o pouco que já podemos fazê-lo para a pacificação de todos nós. Desta forma, nós apenas pedimos que Tu abençoes o nosso momento do passe. Graças a Deus. Queridos irmãos, vamos continuar com o nosso pensamento em prece, pedindo aos amigos espirituais que nos assistem nas nossas necessidades físicas e espirituais, e que possamos sair daqui mais fortalecidos na nossa fé, na nossa esperança, no nosso desejo de praticar a caridade, cumprindo a missão que cada um de nós recebemos ao chegar aqui, que é caminhar para a perfeição intelecto-moral, nos transformando moralmente e dominando as nossas mais paixões e desenvolvendo as virtudes eternas, a humildade, a caridade, cumprindo a missão que Deus deu a cada um de nós, os interesses de Deus. O assunto de hoje, capítulo 26, fala sobre dai de graça que de graça recebeste, que é o ensinamento que Jesus nos deixou ao voltar para a pátria espiritual, 40 dias depois de ficar entre nós pregando o Evangelho do Reino de Deus, que é ide pregai o Evangelho do Reino de Deus, que está nesse capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, e está em Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8. Então, ide pregai o Evangelho do Reino de Deus, curai os doentes, expulsai os demônios, ou seja, doutrinai os espíritos, ressuscitai os mortos, e dai de graça que de graça recebeste.
E a parábola que consta no capítulo 26, no item 5, e o item 6, Kardec desenvolvendo essa parábola, nos fala sobre a expulsão dos vendedores do templo, que na realidade ela está entre uma outra parábola, que é a da figueira seca. A figueira seca é o símbolo do trabalho do Criador para o povo judeu. E Jesus, quando saiu de Betânia para Jerusalém, subindo, ele avistou de longe uma figueira e, tendo fome, só encontrou folhas, até porque não era ainda a época de figos, mas, de qualquer maneira, ele não viu os princípios normais que levariam aquela figueira a produzir frutos além de folhas. Então, ele falou que ninguém mais coma nenhum fruto de ti. E foi para Jerusalém, no domingo de Ramos, quase uma semana antes da sua paixão e sua crucificação. Ele então entrou no templo, naquele burrinho, no domingo de Ramos, entrou no templo, viu o que acontecia lá, os vendedores, e saiu. E voltou para Betânia, para a casa de Lázaro, Maria e Marta. E no outro dia, ele voltou, e quando passaram pela figueira, Pedro viu que a figueira havia secado até a raiz. Então, ele conta essas duas parábolas. O que é uma parábola? Uma parábola é um ensinamento cuja narrativa tem figuras de linguagens, parábolas, que tem como objetivo nos ensinar e desenvolver em nós e nos dar uma lição moral, ao mesmo tempo que nos principia na vida espiritual e futura. Portanto, ele, ao contar essa parábola, ele diz que a casa do Pai é casa de oração. Não podemos perder tempo apenas presos nas nossas necessidades materiais de comprar e vender. É necessário cumprir a missão que recebemos de Deus para que o nosso trabalho não seja infrutífero apenas sendo observado pelo ponto de vista material, mas também e principalmente pelo ponto de vista moral. Em cada lição nossa do Livro dos Espíritos tem uma cepa. Essa cepa é o nosso símbolo do trabalho do Criador. É um cacho de uva. Portanto, no Prolegômenos, diz que dessa cepa o corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento e evolui intelectual e moralmente. Portanto, vamos permitir que a nossa uva seja pisada no lagar e o líquido dela, o licor, transformado em vinho, que é a missão de cada um de nós aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe. Mantenhamos nossos pensamentos elevados, em comunhão com o plano espiritual, para a sustentação do médium no instante da comunicação. Prezados filhos, há um trabalho grandioso, generoso dos espíritos elevados para que o ambiente deste planeta seja o mais tranquilo, benévolo e profícuo possível. E as casas espíritas participam desse empenho
no desenvolvimento tanto dos conhecimentos pelos quais são necessários para que o espírito encarnado possa reconhecer a si próprio como um espírito imortal, como também o ajude a direcionar as suas energias para o próximo, para o trabalho no bem, para a caridade. Assim, as casas espíritas iluminam este planeta à medida em que traduzem as verdades espirituais através da doutrina e do trabalho assistencial, para que cada espírito encarnado, cada espírito desencarnado, ainda preso a esta atmosfera terrena, possa aprender a conviver, a aprender a se estimular a cada vez mais a valorizar a vida e para que também possa compartilhar de alegrias espirituais mais elevadas. Portanto, caros filhos, o dia de hoje, onde os estudos se fizeram presentes e as alegrias espirituais foram grandes e a sustentação aos trabalhos foram também e igualmente elevadas, podemos dizer assim: agradecer a Deus, a Jesus e a todas essas oportunidades que estamos a receber desses abnegados trabalhadores do bem. Na sustentação de seus lares, no fortalecimento de seus espíritos, no estímulo à compreensão e ao trabalho. E, portanto, que hoje e sempre estas energias e esta sustentação possam servir para que cada um de vocês sintam-se alegres diante das lutas e que sintam também a presença generosa e amiga desses benfeitores que sempre e sempre estão a estimular a cada um de vocês na superação das suas dificuldades. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Um abraço do Herman para todos aqui presentes. Muita paz. Jesus amigo, só nos resta neste momento agradecer, Senhor, por tudo quanto recebemos no dia e na noite de hoje. De todas essas reflexões, essas meditações que aqui foram feitas, saibamos, Senhor, reter o máximo das forças que hão de nos impulsionar para a nossa caminhada, para a nossa jornada na direção da nossa elevação. Obrigado, benfeitores, que nos proporcionaram a oportunidade de aqui chegar, trazidos pela intuição, pela inspiração que nos deram e que resultou na melhor escolha no dia de hoje. Agradecemos, Senhor, por tudo, aos companheiros que trouxeram a sua mensagem, ao companheiro ao lado, que nos brindou com a irradiação do seu carinho, que também nos sustenta. E a todos os benfeitores, a Deus, nosso Pai, pela sua misericórdia, a Ti, Jesus, pelo amor com que nos envolve. Obrigado por tudo isto. Que no retorno aos nossos pontos de origem, possamos compartilhar com aqueles que lá estão de tudo isso que nos enriqueceu a alma no dia de hoje. Assim, que seja em Teu nome, Jesus, em nome de Deus,
sob o amparo destes que aqui nos trouxeram e temos a certeza continuarão conosco no retorno que iremos fazer, possamos então estar preparados para o dia de amanhã, quando, convocados ao trabalho do bem, saberemos dizer: presente, eis-me aqui, Senhor, para o serviço. Que então, com a devida permissão, possamos de nossa parte considerar encerrada esta fase dos nossos trabalhos na noite de hoje. Graças a Deus.